Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do ADM.co, que chega à sua quarta temporada. Aqui nesse programa eu bato um papo com administradores e administradoras que são registrados e registradas nos seus respectivos conselhos regionais de administração, e eles trazem aqui nesse bate-papo um pouco sobre a sua rotina de trabalho, um pouco sobre a vida pessoal também, que é importante a gente entender, né, como é que esses líderes conseguem não só guiar uma empresa, mas também conciliar todas essas demandas com a vida profissional. Bom, hoje eu tenho o prazer de receber o administrador Roger Domingues, que é fundador e diretor comercial na Boulevard Food Brasil, uma holding, gente, que é dona de mais de 10 marcas, entre elas a Lanchão Brasil. Tudo bem, Roger? Seja muito bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu programa, à disposição aí das suas perguntas. Prazer todo nosso, e eu já vou começar aqui o nosso bate-papo pedindo para você falar um pouco sobre como começou a sua carreira, né? Você, aos 19 anos, já era empreendedor, trabalhou no ramo industrial e há 20 anos atua nas áreas de franquia e food service. Conta pra gente como começou tudo isso. Maria Rita, isso é muito interessante porque é um sonho, né? Um sonho que eu tinha desde criança. Vou fazer aí um resumo rápido para você entender. Eu sempre tive um sonho de ter um negócio próprio. Eu, com mais 2 sócios, montamos uma empresa, né? Falando assim, parece que era uma mega empresa, né? Nós começamos de uma forma bem modesta, com uma máquina, e essa máquina foi nos trazendo muitos benefícios. A gente foi crescendo de uma forma muito grande. A gente era muito novo, eu tinha 19 anos de idade, meu sócio mais velho tinha 22 anos, o outro tinha 21. Nós, totalmente sem experiência, nós viemos de família humilde. Eu não gosto de falar que é família pobre, porque a gente nunca passou fome. A gente veio de família humilde, que tinha uma casa, tinha um carro e aquela vidinha normal, né? Então, para a gente administrar aquele negócio que ficou grande, começou, que nem eu falei para você, graças ao o pai do meu sócio, que tinha um imóvel, que ele alugava, a pessoa não estava pagando aluguel para ele. Eu lembro como se fosse hoje, ele me chamou, eu já tinha empreendido alguma coisa no fundo da casa do meu pai, informal, uma empresinha que eu tinha, que eu prestava um serviço, mas não tinha nota fiscal, era no fundo da casa do meu pai, aquela coisa bem modesta. Aí o pai dele, que se descanse em paz, seu Gentil, uma pessoa que a gente deve muito, né? Não só eu, como os meus sócios, devemos muito pelo início do nosso negócio. Ele me chamou para mostrar o imóvel, né, que ele tinha. Eu sabia que ele tinha aquele imóvel, e falou: você não quer montar a tua empresa aqui? Convence meu filho a ser seu sócio. E a gente começou aquele trabalho de convencimento do filho dele, que ele não queria que o filho dele terminasse trabalhando na empresa, né? Como todos nós trabalhávamos e como ele trabalhou a vida toda. E a gente começou ali, como que eu diria para você, uma portinha, uma coisa pequena, modesta, com uma máquina. Em 1 ano e meio a gente já estava muito grande, muito bem desenvolvido. Naquela época também a concorrência era bem pequena. Às vezes as pessoas não entendem o porquê que hoje é um pouco mais difícil de ter sucesso, né? Hoje eu diria para você, se você atuar hoje no ramo de tecnologia, de aplicativos, esse é um ramo que as pessoas elas conseguem enriquecer muito rápido, né? A gente se enriqueceu muito rápido naquela época, porque a concorrência era muito pequena e nós éramos muito bons no que nós fazíamos. E ficamos muito grandes, né? Então, com 25 anos, eu tinha 19, com 25 anos, eu olhava aquela empresa enorme, aquele monte de funcionários, e diferente do nosso ramo, são funcionários que têm habilidades que eu diria para você que alguns ali tem 10 no Brasil que conseguem fazer o que eles faziam. A nossa indústria era muito especializada, tá? Então, para manter aquele grupo unido, aquele grupo motivado, aquilo ali era um trabalho gigante, né? E nós éramos muito novos, como eu falei para você. Eu queria diversificar, não sei se vocês lembram, da saída do Fernando Henrique e a entrada do Lula, a forma que foi conduzida a economia, a forma que foi falado o que ia acontecer no comércio, no mercado, na verdade, né? E o mercado houve um achatamento muito grande. Então nós estávamos numa condição que eu diria para você que nós estávamos no topo da pirâmide,
E naquela transição de governo, a gente sofreu um baque muito grande. Por quê? Porque as indústrias fecharam as suas portas ali de expansão, da quantidade de serviço que a gente fazia, e eu diria para você que a gente teve a nossa primeira crise. Quando eu falo crise, dentro de todo o processo que nós tínhamos, aquela crise, ela não foi não pegou a gente, porque a gente era muito humilde. Então, para mim, que eu vivia com um salário hoje, que seria, da piso da categoria, R$ 2.500 na época, quando eu fazia Senai, tudo aquilo que eu trabalhava, a indústria me proporcionava 4 vezes mais, para você entender, na crise, né? Só para você ter uma ideia assim, né? Então, aquilo para mim não era crise por causa do mercado e dentro daquilo que a gente chegou a alcançar. E aí eu falei para o meu sócio que eu queria diversificar os nossos investimentos, e não só investir em empresa, crescer empresa, comprar máquina. Aí nós já tínhamos alugado um barracão enorme, mas enorme mesmo. A gente estava numa estrutura mega. E aí a gente compramos uma franquia, só para você entender um pouco do ramo, por que eu entrei no ramo de franchise. Comprei uma franquia no Shopping Eldorado. E quando eu comprei essa franquia no Shopping Eldorado, eu queria diversificar e queria entender esse mercado de franchise. Que eu estou falando isso, eu tenho 48 anos, há 23 anos atrás, tá? Sim. 23 anos atrás eu investi no Shopping Eldorado de São Paulo, colocamos uma franquia lá, e eu queria entender esse mercado e queria diversificar. Quando eu vi aquilo, quando eu gostei daquilo, né? Eu cheguei para o meu sócio e falei assim, olha, vamos vender indústria? Eles falaram, mas vamos vender indústria para fazer o quê? Eu falei, olha, a princípio, eu não sabia, às vezes a gente fala assim, as pessoas não acreditam, né? Eu queria vender a empresa, porque ela estava no auge, ela tinha um valor muito bom, e eu queria investir em outra coisa, mas eu também não sabia naquele momento, naquele instante, o que eu queria investir, né? E eles não concordaram com o princípio de vender a empresa e não sabiam o que fazer, né? E eu entendo eles, respeito, tanto é que a gente conversa até hoje, eu sou padrinho do filho dele, meu afilhado, né? O Léo, de um dos sócios, a gente conversa até hoje, mas eles ficaram muito preocupados, né? E aí eu falei para eles, ó, pessoal, eu não quero mais isso, eu quero um outro Ares. Mas que Ares você quer? Eu não sei que Ares eu quero, mas eu não quero mais isso. Eles compraram a minha parte, ficaram com a indústria, estão com a indústria até hoje, tá? E aí eu continuei com aquela loja, e eu olhava aquilo, eu falava, não, isso aqui é muito modesto para mim, né? Ter uma loja. Era loja de quê, Roger? Eu tinha uma franquia do Montana Grill no Shopping Eldorado. Então, na praça de alimentação do Shopping Eldorado, você que são de São Paulo conhecem, deve ter essa loja até hoje lá, porque eu vendi para um grande amigo meu que faz parte do grupo até hoje. Então, aqui algumas marcas em shoppings morrem, né? Essa não, essa é bem sólida, o Montana Grill, essa é desde bastante aquela tradicional, época. inclusive. Eu diria para você que é uma das redes muito sólidas, foi comprado pelo Grileto. O Grileto hoje é dono da rede Montana Grill. O Montana Grill não é mais do Chitãozinho Chororó, dos Cabrinos, do Mantovani, que eram os proprietários na época. Hoje é do Grileto, que é do Ricardo, que é um rapaz de Indaiatuba, um empresário, um mega empresário, né, de visão enorme. E eu vi aquilo, eu falava, pô, eu quero montar uma rede. E aí tudo começou assim, né? Quero montar uma rede. E aí, como eu estava capitalizado, eu fui no meu concorrente em Campinas, concorrente que eu digo, porque hoje eu sou dono do lanchão, né? Eu não vou citar nome para não ficar uma coisa desagradável. E eu marquei uma entrevista como se eu fosse comprar uma franquia. E eu fui falar com os donos, falando que eu queria comprar a marca deles. Nossa, você não faz ideia o rolo que deu na época. Ficaram bravos, se sentiram ofendidos, né, de eu ter ido lá comprar a empresa deles. Aí eu lembro muito bem as palavras que eu falei. Eu falei, o mercado é um só. Não cabe dois. Se vocês não venderem a marca de vocês, eu vou adquirir uma outra marca e eu não sei se vocês vão parar em pé ou se eu vou parar em pé. Alguém vai quebrar. Eu falei desse jeito. E basicamente o que aconteceu, né? O concorrente naquela época tinha 30 lojas, só para você entender, tá? O Marco Zero nosso, 20 anos atrás, o concorrente tinha 30 lojas e nós tínhamos 3, né? Aí o meu sócio, né, que eu era cliente dele, né? Só que eu quis aquele que já tinha mais para crescer mais rápido, você entendeu, Maria Rita? Isso é uma coisa natural, né? Quando vem marcas que querem se associar com a gente com mais lojas, a gente consegue crescer mais rápido, né? Porque já está ali, né? Só para você entender um pouco um time, entre você vender uma loja, entre o cara montar a loja e a loja parar em pé, é 1 ano. E eu tinha ali praticamente muitos anos pela frente já. E aí ele acabou, o pessoal da concorrência não concordou, sentei com o meu sócio, o Laércio, né? Que era dono da marca na época, e fizemos a sociedade. Ele tinha 3 unidades na época, rapidamente a gente começou a crescer.
E aí o advogado olhou para mim na época e falou assim para mim, viu, mas o que você adquiriu aí? Eu não entendi o que você fez aí. Eu falei, a gente adquiriu a marca Lanchão e Companhia, mas a marca Lanchão e Companhia não é do seu sócio. A marca Lanchão e Companhia tem uma briga judicial com a Lanches e Cia. Eu falei, mas quem que é dono da Lanches e Cia? Aí ele olhou para mim assim e falou assim, deixa eu procurar. Aí ele foi ver, a Lanches e Cia era uma empresa que era utilizada dentro dos aviões, naquela época das companhias aéreas, que fornecia comida, mas era uma empresa que estava desativada, e chamava Lanches e Cia. E quando ele foi patentear a marca Lanchão e Companhia, impetraram uma ação. Para vocês entenderem como que as coisas são complexas, tá? Essa ação existia há 20 anos, 19 anos atrás, para ser bem honesto para vocês. Olha o tamanho do tempo que demora. E aí eu cheguei para o meu advogado e falei, vamos fazer o seguinte, vamos sentar com essa empresa e vamos comprar marcas Lanches e Cia. A gente compra a marca Lanches e Cia, a gente é pequeno ainda, ninguém enxerga a gente como grande, e a gente vai lá e tira o processo nosso, que a empresa vai ser nossa, contra nós, né? E enquanto isso, só para você entender, nós éramos franquia naquela época, né? E franquia é uma coisa muito séria. Então, na nossa circular de oferta, constava que a marca Lanchão e Companhia tem que constar na circular de oferta. A marca Lanchão e Companhia, ela estava em briga judicial, que se caso a nossa empresa perdesse, nós tínhamos outras marcas depositadas, que os nossos franqueados não iam ser lesados. Por quê? Todas as fachadas, todos os cardápios, uniformes, tudo aquilo que continha a nossa marca, nós íamos subsidiar para eles. Aí a pessoa que vinha comprar minha marca, ele lia aquela circular de oferta, ele vinha e falava assim, mas o que é isso? Falei, calma, eu estou em negociação aqui, eu vou comprar essa marca, porque é um pouco complexo você comprar uma marca de um grupo grande, né? Não é uma coisa assim que você vai e que nem um cara vem conversar comigo hoje. Meu telefone está na rede social. Qualquer um que queira, eu falo para minha esposa às vezes fica brava, ela fala assim para mim, mas quem que é essa pessoa que está te procurando? Eu falei, meu telefone está na rede social, eu tenho um número só. Eu não tenho um cara que tem 2, 3 telefones, como eu vejo um monte de gente, eu tenho um número só. Entendeu? Na época, eu falei, pessoal, não se preocupe, a gente está resolvendo. E, ó, você pode falar o que você quiser. A credibilidade no começo é muito complicada. E aí, no final das contas, a gente, em negociação, compramos. Só que quando eu comprei a marca, eu comprei para pagar em 5 anos, né? A marca. E nesses 5 anos, eu não podia tirar o processo contra mim. Por quê? Eu tinha que terminar de pagar a marca para a marca ser totalmente minha. Então, tirando esses 5 anos que eu fiquei pagando a marca, foram 14 anos para marcas e patentes, né, o NPI, entender que a marca era minha, que eu queria tirar o processo contra mim. Você já imaginou isso que eu estou te falando? Que confusão, que loucura! Um processo judicial no NPI, ele correu durante 19 anos. Eu recebi o ano passado que a marca Lanchão e Companhia, que até então eu tinha adquirido há 20 anos atrás, que ela era minha há 19 anos, depois de 19 anos, né? Obviamente que esses 4 anos que a gente estava pagando, estava correndo um processo contra a gente mesmo. E em nada atrapalhava o negócio de vocês? Em nada esse processo atrapalhava? Então, quando eu comprei a marca, né, que demorou acho que uns 2 anos mais ou menos, eu já coloquei na circular de oferta que nós adquirimos a marca da Lanches de Cia, que compramos em 60 meses, que depois de tantos anos, né, que seria na data X, dali para frente, a marca era nossa. Então eu tinha aqueles documentos, então as pessoas que tinham um pouco mais de preocupação, eu mostrava toda essa documentação, Sim. Tá? E então eu diria para você que depois que nós adquirimos a marca, ficou um pouco mais tranquilo de fazer negócio, tá? Não vou mentir para você. E era um momento que a gente já estava saindo da cidade de Campinas, porque a gente começou crescendo no sentido caracol, né? Para quem às vezes não sabe o que é isso, nós começamos se fortalecendo em Campinas, depois nós fomos para Indaiatuba, nós fomos aqui para Paulínia, Valinhos, todas as cidades em volta da cidade de Campinas, tá? Com um crescimento sólido, com uma parte logística que a gente tinha para aquela época, tudo, tá? E depois a gente começou a crescer para a capital, para outras capitais, para outras cidades, e aí a gente foi indo.
É isso que eu ia te perguntar. Vocês começaram com lojas de rua, né? À medida que o negócio foi crescendo, vocês foram levando para outros ambientes, como as praças de alimentação dos shoppings. Fala um pouquinho pra gente sobre essa expansão também. O que é que mudava na estratégia de marketing de vocês? Eu vou ser honesto para você, muda muito, muito. Só para vocês entenderem um pouco, a gente até então começamos na rua, a gente dominava o mercado de rua, e nós tínhamos a demanda de pessoas que queriam montar em shoppings, tá? Essas pessoas queriam montar em shopping, naquela época, nós estamos falando de um mercado que nós estávamos numa ascensão, assim, fora de série. Vocês aí, quem é novo, não entende o que é isso, e não sei se vai conseguir enxergar isso novamente, tá? Eu gostaria muito que a economia voltasse a crescer da forma que era antes. Existia fila de espera para entrar em shopping. E aí o shopping ia avaliar se ele queria a sua marca. Então não bastava ter dinheiro, não bastava ter produto, não bastava ter marca. O shopping ia avaliar se você entrar. Então entrar em shopping era uma coisa muito complexa, muito, 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 tá? A primeira oportunidade que surgiu foi no Shopping Bandeiras, que fica na cidade de Campinas. Nós já éramos conhecidos e tinha vagão local lá. E aí vieram oferecer para mim. Tá? Pra você ver como é que o mundo dá volta, né? E eu até então já tinha vendido a loja do Shopping Dom Pedro, mas não tinha espaço ainda. Porque shopping, Uhum. só para vocês entenderem, vendia para a pessoa ficar numa fila de espera. Então ele assinava um contrato com a gente, pagava a taxa, e ele entrava numa fila de espera, que é o quê? Pessoas que iam vagando para você poder entrar, tá? Mas você tinha que ter um compromisso com a gente, o shopping também tem esse compromisso. E no Bandeiras vagou, a gente já montou uma loja de imediato. Montamos a loja no Bandeiras, eu lembro muito bem como se fosse hoje, algumas lojas que eu montei na época, algumas pessoas aí, que estavam junto com a gente, falavam, ó, você tá louco, vai dar errado, vai dar errado. E eu sempre entendi o que era o meu público. As pessoas às vezes não entendem qual é o seu público, né? O meu público, ele não é o A, ele é o B e é o C. E é o C que eu falo daquela época antiga, que você sabe que o C daquela época antiga era o B de hoje, se a gente parar para analisar, né? É Porque era um C verdade. que tinha um potencial financeiro enorme, né? Hoje o C de verdade, ele não tem mais aquele potencial financeiro, infelizmente, né? Então eu queria me posicionar nesse mercado. Então o Shopping Dom Pedro é exatamente esse mercado. O Bandeiras era esse mercado, assim, bacana, muito bacana. E foi batata, né? Então alguns lugares que eu abri na rua acharam que ia dar certo e deu certo. Quando eu fui pro shopping, é a mesma coisa. Vai micar, e a loja tá até hoje um sucesso. Aí vagou o meu concorrente, que eu falei para você que eu tentei adquirir no começo, 30 lojas eles tinham, hoje eles têm 6 lojas. Só para você entender, 30 lojas há 20 anos atrás, e eles conseguiram quebrar. Aonde ele estava no Shopping Dom Pedro, entrou a minha marca. Por isso que vagou um espaço. Saiu o que eles falam a mesma culinária, né? Porque os shoppings são muito exigentes, né? Se tem uma culinária naquele local, quando sai tem que ser a mesma culinária que entre. E aí, automaticamente, nós entramos no Shopping Dom Pedro, né? Ontem, por exemplo, nós não somos o lugar mais lindo para você levar sua namorada. Para quê? O cara, no dia dos namorados, ele quer surpreender a mulher, a companheira, o companheiro, não importa, né? Ele quer surpreender, isso é uma coisa óbvia, né? As mulheres, ou mesmo os homens, não importa a classificação sexual, todos gostam de ser surpreendidos, não é verdade? Fazer uma boa impressão. Exatamente. Nós não somos uma hamburgueria, eu gosto de deixar claro isso para aqueles que não entendem. Nós somos uma rede de lanchonetes. Nós somos uma rede de lanchonetes. E a nossa casa, ela é bonita, mas ela não é esse lugar lindo, maravilhoso, que as pessoas gostam de fazer aquela diferença. Eles frequentam, pra você ter uma ideia, eu tenho muitos clientes que frequentam isso em pesquisa, 3 a 5 vezes por mês as minhas lojas. Então, um lugar que é rotina sua, né? Você quer sair da sua rotina nesse dia. Então, as lojas de rua, elas vendem bem. A loja de shopping, você não faz ideia o que vende. Ontem mesmo, É né? A hora que eu vi mesmo. o número, porque uma das lojas de shopping é nossa, né? Do nosso grupo aqui, da Boulevard aqui, né? Quando eu vi o faturamento, eu caí de costa, porque eu falei, pô, quarta-feira, mas eu mesmo esqueci que era dia dos namorados. A hora que eu vi, falei, pô, é verdade, foi dia dos namorados. Então, para você ver a diferença que existe entre um shopping, tá? E uma diferença que existe de uma loja de rua para um dia como esse, comemorativo, tá? Diferente daqueles Bacana. restaurantes.
aqueles restaurantes bonitos, né, bom, a gente é associado à Brasel, né, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da região metropolitana de Campinas, e aí eles têm uma expectativa enorme pro Dia dos Namorados, assim, é como se fosse um feito fora da realidade. Eu entendo eles, por quê? Porque eles vendem algo diferente do que está no cardápio, o ticket médio é mais alto. É nesse diferencial que a gente pode explicar, através desse seu exemplo, a gente pode explicar o conceito de food service, porque a gente vê muito fast food. Qual a diferença da fast food para o food service? Olha, fast food é o maior vendedor de lanche do Brasil, a gente não precisa falar o nome do mundo, na verdade, né? Do Brasil não, do mundo. Ele criou aquele sistema de o lanche pronto, você comer rápido. Vocês lembram muito bem disso, né? Não preciso falar o nome. Você chegava, estava pronto, não era assim? Chegava, pegava, estava pronto, te entregava. Sim. Aí, quando o maior concorrente dele do mundo veio para o Brasil, ele começou a criar como que eu diria para você? Ele começou a criar uma imagem que aquilo era ruim, entendeu? Que aquela rapidez demais era ruim, que a coisa tinha que ser mais personalizada. Tanto é que o maior concorrente do mundo mudou a política dele do Brasil. Não vou falar pelo mundo, tá? Mas no Brasil eles mudaram a política deles, né? Então, fast food é isso, uma comida rápida. A pessoa vem, pede, come rápido. Eu diria para você que é parecido com o self-service, né? Self-service, você vem, você é uma pessoa imediatista, você não quer sentar numa mesa para pegar um prato feito, você entendeu? Ou pedir um comercial. Por quê? Porque demora em média 10, 12 minutos. Você acha que esses 10, 12 minutos é o tempo de você fazer seu prato e comer. E você quer voltar a trabalhar, tá? Então, o fast food, ele veio para isso. Comida rápida, 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 ponto. Food service é assim, o que eu diria para você? Já é um processo totalmente diferente, tá? Food service, ele te oferece algo diferenciado, né? Mas também tem a rapidez, né? Ninguém hoje se permite, por exemplo, no próprio delivery, em receber em mais de 30 minutos. Hoje, se você falar que você vai entregar com 40 minutos, tem gente que não compra de você, ainda mais essa juventude, essa categoria nova. Então, eu diria para você que todo mundo está virando um fast food. Por quê? Porque se ele não for rápido no delivery, né, na mesa as pessoas ainda, como que eu diria para você? Elas ainda entendem, né, pede uma entrada, pede algo, elas ainda entendem que as coisas possam demorar, né? Lógico que existe um timing, a gente sabe que nós estamos falando aqui que hoje ninguém mais suporta aquilo que acontecia antigamente, você entrava num restaurante e demorava 1 hora para chegar seu prato. Se um restaurante hoje demorar 1 hora para entregar um prato, ou ele faz algo que ninguém faz, e aí ele vai continuar tendo o seu cliente, ou ele está fora da Essa demora tem que ser um diferencial, né, Roger? Essa demora tem que ser um diferencial. Totalmente. E vou ser franco, com essa juventude nova vindo imediatista, quando eles chegarem em você, você vai quebrar. Porque a gente sabe que tudo é uma classe de idade, né? Nós temos o jovem de 20 anos que consome o meu produto, mas tem um limitante chamado pai. Aí a gente já tem a categoria 30 anos, que já não tem mais um limitante chamado pai, que ele consome o que ele quiser, né? E aí o cara de 40 anos, então, ele tem a família dele, ele vai para onde ele quiser. E aí tem que ter um dinheiro até a mais, porque ele tem a mulher, tem filhos, né? E a coisa começa a aumentar. Aproveitando que você é um especialista desse mercado alimentício e falando sobre esse novo padrão de comportamento do consumidor, né? O delivery acelerou muito a demanda, né, das empresas que servem alimentos, enfim, preparados ou não. Conta pra gente como é que é possível, Roger, a gente ter esse equilíbrio, qualidade com rapidez, com bom preço. Como é que você enxerga, né, essa equação? Olha, eu vou ser bem franco para você. Hoje, é uma realidade nossa, você precisa ter bons equipamentos e boa equipe para conseguir fazer o seu produto rápido, com qualidade. Você não pode perder a qualidade nunca, e rápido. Esse é o primeiro passo. Então, cada empresa ela tem que adotar uma forma. Eu vejo equipamentos cada dia mais evolutivos para a cozinha. Então, você tem que estar cada vez mais se evoluindo para que o seu produto seja entregue para o seu cliente de uma forma excelente de padrão e rápido. Eu diria para você que o nosso desafio de 2024 é estar na aba 20 minutos. Eu não estou falando que o cardápio todo vai ser entregue em 20 minutos, tá? Eu tenho uma marca minha, Coringa, que é a Boulevard, na verdade, ela é a hold, né,
dona de todas as outras marcas, então é o topo da pirâmide, e eu estrategicamente vou utilizar a Boulevard para aqueles produtos que se encaixam dentro do meu grupo de marcas, que consigam ser comercializados em 20 minutos. Então eu venho batendo muito nessa tecla, né, nas estratégias de marca, que é um posicionamento que eu tenho, depois a gente pode falar sobre esse tema, na hora que você achar mais conveniente, Claro. porque esse mercado, ele tá, primeiro, tá, eu não acredito mais, eu tô te falando, e olha que eu já enxerguei isso antes da pandemia, eu enxerguei isso há 5 anos, tá? Eu não tenho um grande relacionamento com os donos das grandes redes, tá? Quando eu falo grande relacionamento, é ter o telefone, e eu falo que quem é meu amigo, ele me liga, eu atendo na hora. Que nem eu estou numa entrevista com você, não vou atender ele, mas na sequência eu ligo para ele. Então, esse é seu amigo, né? Então, eu não posso falar que os donos das grandes redes são meus amigos. Eu conheço alguns, tal, a gente fala sobre negócio, mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: essa questão de multimarcas, que eu comecei sem querer, há 5 anos atrás, depois eu te conto um pouco a história, era tendência, a hora que eu senti aquilo, eu falei, nossa, eu achei um mercado. E aquilo, obviamente, como empresário, eu não queria utilizar daquela forma, mas eu aproveitei a pandemia e comecei a utilizar daquela forma, e foi o que fez a gente passar de pé toda a pandemia, a nossa rede, não perdemos lojas, crescemos, muita gente quebrou por quê? Porque permaneceu numa culinária só. E eu hoje, Roger Antônio Domingues, tá? Eu não enxergo hoje uma loja com uma só marca. Eu não vendo, para começar, tá? Se a pessoa vier até a mim e falar, não, eu quero abrir uma só marca, eu não vendo. Por quê, Roger? O que é que você enxerga nesse modelo de negócio? Você acha que não está dando mais certo? É só você olhar os grandes concorrentes. E quando eu falo grandes concorrentes, olha o Spoleto com o Domino's. Vou falar de um gigante da comida por quilo, tá? Que é o Divino Fogão. Divino Fogão tem 4 marcas por trás deles. Se ninguém sabe, eu sei. 4 marcas. Além do Divino Fogão. Que é uma baita marca, né? Não é qualquer marca. Eu diria para você que é uma das maiores no segmento de comida self-service. Tá? Então, essa tendência de lojas multimarcas é uma coisa que daqui para frente, se você vier me entrevistar daqui 10 anos, você vai falar, nossa, Roger, você enxergou 5 anos antes uma sacada, obviamente por uma questão financeira, eu quis trabalhar de uma outra forma, mas a pandemia não me permitiu e fiquei mantido nisso, daqui a pouco eu te explico um pouco sobre isso, o que eu quero dizer com isso. Eu não acredito, tanto que eu não vendo para ninguém uma marca só. E o mercado vai provar isso no futuro. Então, aqueles que persistirem com uma só marca, tá, não vão ficar de pé. E isso, volto a te falar, eu canso de ouvir, eu comecei a ouvir há 2 anos atrás em palestras de coach maravilhosos que falam do ramo, tá? Você tem que ter uma segunda, uma terceira marca. 10 marcas, não que seja muito, é que são mercados distintos que eu estou hoje, tá? Eu tenho modelo de negócio por dia, tenho modelo de negócio para noite, são coisas distintas, as pessoas têm que entender isso, tá? Não, eu acho que a gente pode até se aprofundar mais, começar a falar sobre esse novo modelo de negócio que você adotou, principalmente pós-pandemia, né? A gente tem aqui números que são realmente impressionantes. Eram 40 unidades e depois da pandemia vocês mais que dobraram, né? Esse número. Fala um pouquinho mais sobre isso, o que é que você enxergou em um momento tão difícil, como você mesmo mencionou e a gente viu nos noticiários muitos empresários, né, infelizmente falindo, e vocês enxergaram oportunidades. Há 6 anos atrás, nós adquirimos 55% da Old Dog, cachorro velho, tá? Só para você entender o posicionamento de marca, porque daqui a pouco eu vou falar o nome de outra, que se confunde. Há 6 anos atrás, era uma rede que estava caindo, ou seja, estava descendo, né? Teve no auge, não souberam, porque assim, criar uma rede e vender é a coisa mais rápida e fácil do mundo. Manter a rede aberta é o desafio de todos os empreendedores. Recentemente, uma rede de hamburgueria com mais de 100 lojas, de um influencer quebrou. Não vou falar nome de pessoas que está aí no mercado para todo mundo ver. Quebrou mais de 100 lojas. Como pode isso? Essa questão administrativa, essa questão desse tato, é a questão de saber o que está fazendo, né?
Então a rede ela tava em ascensão. Quando ela caiu, ela nos procurou, que é a Old Dog, os sócios, né? Nos procuraram, fizemos uma sociedade, ficamos com 55% das cotas. E de uma hora para outra, quando olharam para mim e falaram assim, mas ô Roger, por que você está pegando essa rede, né? A rede, eu falei assim, não, eu já tenho uma estratégia para ela. E é verdade, eu já tinha isso na minha cabeça. E aí eu cheguei para todos os franqueados naquela época, né, e falei, porque eram franqueados, falei, ó, pessoal, vamos fazer o seguinte, assina um contrato comigo, porque eles tinham um contrato com a empresa, que até então era a Old Dog, e eu tinha montado uma empresa chamada GGF, que faz parte do nosso grupo, tá? Que é a detentora da marca Old Dog hoje. E aí eu falei, vocês assinam um novo contrato com a GGF, né, que eu vou dar para vocês a marca Lanchão, nós vamos montar as primeiras lojas multimarcas, ou seja, Lanchão ou de Dog, e vocês vão prosperar. Aí na hora que eu falei aquilo, pô, você fala um discurso desse tão bonito assim, parece ser tão fácil, né? Aí, como a maior parte dos tomés, né, que a gente tem muitos no mercado, falaram assim, ah, não, vou esperar ver se dá certo, daí eu vou. Só que ele não tinha mais tempo para esperar dar certo. Na hora que deu certo, ele já não aguentava mais, ou seja, não tinha mais fôlego. E quebrou, tá? Então, aqueles que entraram conosco estão de pé até hoje. Então, o que aconteceu? Eu cheguei e falei, olha, quando você judia de uma marca, você pode fazer a ação que você quiser na rede social, você pode fazer o que você quiser. Todo mundo olha aquela marca e lembra que aquela marca está indo mal, que o produto não está legal, que a administração não está legal. E aí você vem aqui e pega, por exemplo, vamos falar em marketing, R$ 3.000 investe em rede social. Aí sabe o que acontece? As pessoas não vão comprar, porque elas lembram daquela marca, sabem da má experiência que teve, elas não estão entendendo que agora é uma nova administração, um novo conceito, novas maioneses, novos produtos, novos ingredientes, eles não enxergam isso. É difícil comunicar tudo isso. Ainda mais num post que a gente faz hoje, impulsionado, que tem que ter 3 ou 4 palavras. Aí eu falo para você, você entra, por exemplo, vou dar um caso para você aqui. Aí você entra lá em Marília e aparece o nome Lanchão. Um nome que nunca ninguém ouviu falar. Nossa, esse lugar é bom. Você vai na rede social, naquela época a gente tinha acho que umas 30 e 40 lojas, nem sei te falar quantas lojas a gente já tinha naquela época, né? E aí você fala, pô, esse lugar é bom. Quando você chega, você vê que é no mesmo lugar da Old Dog. Aí você fica um pouco desconfiado, né? Você fala assim, mas pera um pouco. Aí você olha a fachada tinha 2 marcas. Aí você fala, vamos dar um voto de confiança, porque o brasileiro é bom nisso, tá? O brasileiro dá um voto de confiança. Você pode enganar o brasileiro a primeira vez, até uma segunda. A terceira você não engana mais, tá? Então, você tem 2 chances de convencer o seu cliente. 2 só. Depois, você tem que fazer um trabalho enorme para você reconquistar esse cliente. Adquirir um cliente é uma coisa, reconquistar é um trabalho totalmente distinto. Como é que Totalmente muda uma imagem desgastada, Roger, na área alimentícia? trazendo uma oportunidade das pessoas conhecerem um produto no mesmo local. E aí, então, eu não vou comer mais. Então, a Old Dog, cachorro quente, lanchão hambúrguer. Na hora que ele comeu meu hambúrguer, com a minha maionese, com o meu negócio, ele olhou e falou: nossa, isso aqui eu nunca comi. Você entendeu o que eu quero dizer? Não é normal. O nosso lanche, o tamanho do nosso lanche é diferente, né? O mercado, vamos dizer assim, que é o lanche do nosso maior vendedor de hambúrguer do Brasil, ele é desse tamanho. O nosso lanche. Eu vou dar um exemplo para você, que nós estamos aqui gravando, né? Eu tenho as maquetes aqui no meu escritório. Eu posso pegar a maquete um segundinho para você olhar? Pode, Na minha pode. mão? Enquanto você está aí pegando, eu vou até fazer um comentário aqui. Enquanto eu estava preparando, né, o material aqui para a entrevista com o Roger, obviamente que eu fui atrás, né, dos vídeos e eu fiquei completamente enlouquecida para experimentar um hambúrguer de vocês, porque realmente ele não é querendo fazer propaganda, mas é diferente do que a gente encontra no mercado. E eu acho que tá aí a diferença, né? A comunicação que vocês fazem, como você disse, não é só através de um post na rede social, mas é através do próprio produto. Olha a diferença. Isso aqui é o nosso concorrente, tá? Não sei o que é a câmera aqui. Esse é o nosso. Olha a diferença de tamanho, né? De um produto para o outro. Então, o concorrente e o nosso. Então, quando eu viro assim, ó, você consegue ver a diferença de tamanho. Então, o Sim. nosso concorrente, ele vende isso, nós vendemos isso.
Então, essa é a grande diferença nossa entre o concorrente e entre nós, tá? Só para você entender. Então, isso aqui é uma diferença muito grande quando você chega no mercado, né? E aí as pessoas comem esse produto e falam, nossa, isso aqui não é o que eu estou acostumado a comer. Por que vocês mudaram, né, do modelo de franqueado para licenciamento de marca? O que é que diferenciou no negócio de vocês? Essa pergunta é muito importante para as pessoas entenderem. Até então, antes da pandemia, a única forma que eu enxergava de expansão era através das feiras que tinham na BF. Então, nós éramos associados à BF, eu fazia aqueles investimentos lindos e maravilhosos, daqueles stands que você vê lindo e maravilhoso, eu sempre tive aquele stand aí na feira. Isso desde lá de trás, tá? E o crescimento, isso, aquilo, tal. Eu sempre acreditei que vender uma franquia naquela época era olhar no olho da pessoa, apertar a mão da pessoa. Você não podia vender na feira, porque, para quem não sabe, a lei de franquia é muito clara. Eu te dou uma circular de oferta e eu comercializo o seu produto 10 dias depois, tá bom? Então é assim que funciona. Qual é a diferença de franquia para licença, tá? Licença de marca, de uso de marca, eu posso vender para você hoje. Então eu faço negócio com você hoje e vendo para você hoje. Você entendeu a diferença que existe? Sim. Quando eu falo em uso de marca e franquia, então agora vamos entender uma coisa, porque assim, não é porque eu vendo uma licença, um uso de marca, desculpa, que eu não continuo tendo a responsabilidade de franqueador. Eu aprendi o que é um franqueador. Eu sei o que o meu licenciado precisa. Ele precisa de mim, assim, a toda hora, né? Reuniões que nós temos mensais, estratégias. Só para você entender como é que é uma rede ela consiste em lojas que são boas, lojas médias e lojas ruins. São 3 patamares. As lojas boas, é excelente, você tem que permanecer elas onde elas estão. As medianas, você tem que trazer para cá, para elas poderem se fortalecer. E aquelas ruins, que estão aqui ao ponto de fechar, você tem que trazer para o meio. Então, o seu desafio é o dia inteiro trazer esse para cá, e fazer esse ficar aqui. Então, o desafio enorme é ficar vendo números semanais. Semanalmente, eu vejo os números da minha rede. E antes de ter uma surpresa, porque as pessoas têm mania de ver números mensais, né? E aí o desastre já aconteceu. Então, eu comparo semana com semana. Então, se eu comparar a sua semana do ano passado, quem tem histórico de um ano, tá? E com a sua semana da semana passada, por mais que tenha uma variante entre um feriado, alguma coisa, né? Porque tem meses, por exemplo, que variam, que tem 5 sábados, 5 domingos. Então, isso aí dá uma variante. Mas, independente disso, eu preciso ter uma noção do que está acontecendo. E quando eu vejo algumas lojas crescendo e eu vejo outras caindo, eu interfiro na hora. Eu vou no licenciado no nosso grupo de trabalho e falo, olha, o negócio é o seguinte, está acontecendo uma coisa errada na tua loja. A rede está crescendo aqui, aparentemente 5 a 8% no mês, e você está numa queda de 3, 4. O que está acontecendo? Então, essa rapidez que nós temos, ou seja, que é o que a franquia faz, nós continuamos fazendo como licença. Como é que funciona? Quando você faz parte da minha rede, você assinou o contrato comigo, eu já monto um grupo de trabalho, e você já faz parte da rede, já participa de reunião, já começa a conhecer grupo de franquia, de licenciado, você já começa a interagir com o que está acontecendo, entendeu? E eu já falo para você, olha, vai conversando com os melhores licenciados, vê as estratégias que eles estão usando, olha, a loja desse é assim, a loja daquele é assado, a administração é assim. Então, você já se sente dentro do negócio e você já vai engrenando. Franquia, para quem as pessoas não entendem, é assessoria 24 horas. No começo da minha rede, que eu não ficava tanto à frente, né? Depois a gente fala sobre esse assunto. Eu vi uns absurdos nos comunicados. Esse véspera de feriado, nosso escritório fechou, voltamos tal dia. Aí eu falei, hã? Eu vi aquele comunicado assim, né? Por e-mail, aquela época era e-mail, né? Uhum. Eu falei, hã? Se o cara precisar da gente amanhã, não tem ninguém para dar suporte. No sábado, mas isso é franquia. Franquia é horário comercial. E eu não concordava com aqueles princípios, mas tudo bem. Isso aí foi corrigido, né? Então, se você tem um negócio noturno, que horário você tem que trabalhar? De noite. Meu conceito, nenhuma franquia faz isso. Eu tô sendo bem franco, Maria Rita, eles não fazem, tá? Se você me chamar
meia-noite, 1 hora da manhã, eu tô ativo. Por quê? Porque é o horário que minhas lojas estão ativas. Lógico, se você me procurar 8 horas da manhã, eu não tô tão, apesar de, por causa agora das minhas filhas de escola, isso, aquilo, eu tô até ativo, tá? Mas tem dia que você tá cansado, eu acabo voltando pra cama. Mas se você me procurar 10 horas da manhã, que tá tudo fechado, eu já tô ativo de novo. Então, essa é a diferença. Os problemas surgem nos horários que as lojas estão abertas. Mesma coisa de você comprar um sistema de frente de caixa e o cara falar para você que trabalha só em horário comercial. Mas minha loja é noturna. Eu cheguei a ouvir uns absurdos no começo da minha rede. Sim, não funciona dessa forma, né? Então, eu sou hoje um licenciador, porque eu consigo vender uma marca de imediato, mas eu continuo sendo um franqueador na assessoria. Está na minha essência, está na minha vida. Agora, Roger, por que para você é importante esse contato? Você não gosta de delegar esse tipo de função para outra pessoa? O que é que isso representa na sua gestão, esse contato direto? Ó, eu acho assim, tá? Que nem eu falei para você. Não que eu converso com todo mundo, mas obviamente as lojas que estão indo bem são as que menos conversam. As lojas medianas, elas conversam, mas conversam menos. Quem conversa mais? Quem tá ruim. Quem tá ruim não é tanta gente assim. Então, por que que eu não tomo conta? Então, eu tomo conta. Sabe aquele filho que tá passando por um problema? Não que você não. Pô, eu tenho 2 filhas. A gente tem que dar a mesma atenção para as duas, pô. Mas você sabe aquele filho seu que está com um problema maior, que você senta na mesa com o caderno dele para ensinar, coisa que a outra já passou de ano? Então é igualzinho. Uhum. Então a gente tem que ter esse esforço. Então eu cuido da rede, obviamente que eu tomo conta mais daqueles que estão com mais problema, porque são aqueles que mais precisam. Aqueles que já Tá. estão voando, eles estão voando. Você entendeu? Então, por isso que eu falo, é tão fácil administrar uma rede. É que os donos de rede, eles nem sabem dessa estratégia que eu acabei de falar para você. Para eles é tudo igual. Você entendeu? Então, você dá uma assessoria maior para quem está aqui embaixo, porque ele precisa. Ele vai morrer. Essa é a verdade. Ele vai fechar o comércio dele. Então, você tem que ir lá montar estratégia, explicar para ele, cara, vamos adicionar marca, vamos fazer isso, vamos abrir de dia, né? Porque tem assim, né? Como eu tenho um mercado hoje, você pode abrir a loja 11 horas da manhã e fechar 11 horas da noite, ou você pode abrir a loja 5 horas da tarde e fechar 1 hora da manhã. Eu sempre falo que se a gente ficar aberto no horário que não tem concorrência, nem que o cara não goste do meu produto, ele compra de mim. Então eu canso de falar isso para os meus licenciados, eu falo isso no meu canal, eu sou muito aberto para as pessoas. Só que o comerciante, com todo o respeito, o comerciante, ele é acomodado. Ele gosta de trabalhar de segunda a sexta-feira no horário comercial. E quem trabalha à noite quer fechar 10 horas da noite. Então, o cara não sabe porque o negócio dele não vai bem. Você tem que se esforçar. A gente está aqui se esforçando. Eu estou agora fazendo essa entrevista com você. Saindo daqui, eu tenho um monte de outros compromissos. Não sei até que hora a gente vai hoje. Então a gente tem que se esforçar para a gente poder fazer as coisas. Eu falo isso para os donos de loja. Eu falo, cara, se você, a loja é sua. Se você não se esforçar, quem vai perder o investimento é você. Ou vamos se esforçar, vamos se dedicar, vamos fazer. Ouve a gente, ouve quem está indo bem. Eu canso de falar, porque eu gosto dos licenciados, né? Licenciados as lojas. Liga para eles. Você não acredita em mim? Liga para ele. Ontem mesmo teve um que veio me questionar na parte da manhã. Ele ficou chateado porque o boleto dele foi para protesto. Eu falei, mas se Uhum. ele foi para protesto é porque você não pagou. Não, mas eu nunca tive um protesto. Falei, porque você já deve ter pago todo mundo certo na vida e só deixou eu para trás. Eu queria saber qual é a diferença entre todo mundo que você paga um boleto e eu. E aí ele ficou muito ofendido, tá? Porque aconteceu. Aí eu falei para ele, cara, deixa eu falar uma coisa para você, eu sou um cara muito sério. Eu honro os meus compromissos. Você tem que honrar o seu compromisso comigo, né? Aí eu falei para ele, cara, aí eu vou mostrar para você o quanto eu sou bom. Eu estou no mercado, eu escrevi para ele, eu estou no mercado há 20 anos. Nesses 20 anos, eu só cresci, tá? Dentro do meu negócio. Olha esse áudio. Eu tinha um áudio de um licenciado que eu pedi para ele fazer uma assessoria com uma empresa, que a gente tem as empresas parceiras, tá? Que dão Uhum. suporte. Meu, o cara, ele não tá maravilhado, ele tá fora do mundo. E eu já tinha falado para esse mesmo cara que reclamou que não pagou meu boleto em dia, que falou que foi para protesto, que era para ele contratar o mesmo serviço. Falei, ó, dá uma olhada aqui, ó. Em vez de você discutir comigo, paga meu boleto em dia e contrata a empresa certa e vai ter sucesso. Não porque eu vou conversar com a minha esposa se eu vou continuar com vocês ou não. Falei, olha, você tem que fazer o que é bom para você.
Eu faço o que é bom para minha rede. Agora, eu tenho 20 anos de mercado, eu tenho mais gente feliz na minha rede do que gente descontente. A minha rede é uma rede de sucesso. Ninguém pode tirar isso de mim. E não é meu, é a da minha rede. O sucesso são deles. Eu automaticamente recebo por todo esse sucesso. Né? A gente contribui no começo, ensinando, fazendo, mas eles tiveram que voar. E eu falei para aquele licenciado, se você não quer voar, não tem problema nenhum. Eu só não sei o que você vai fazer outra coisa da sua vida. Porque dentro de tudo que eu estou te dando de suporte, se você não conseguir ficar em pé, volta, aquilo que eu sempre falo, volta a ser CLT. Nem todos nós estamos preparados para ser dono de empresa. Isso que eu queria te perguntar, como é que você identifica, né, dentro dessa sua experiência de anos, no olhar, no bate-papo, você já identifica que se a pessoa tem ou não feeling para ser um licenciado seu? Eu posso até me enganar, como eu tenho um vídeo meu que eu me enganei com e eu pedi desculpa e fui gravar um vídeo do lado dele. Tá? Depois eu até conto o episódio. Eu só de olhar, eu já percebo o perfil se vai ou não vai. E quando eu percebo que não vai, eu já começo a explicar para ele o que ele comprou. Eu já começo a explicar para ele para onde ele tem que ir. Para ele não desanimar, entendeu? Se quiser ir voltar para trás, volta para trás, nem abre. Você está entendendo o que eu quero dizer? Porque nós temos uma equipe comercial, eu tenho empresa que faz a parte comercial e parte de expansão, porque a gente não consegue dar conta disso, né? Porque a minha preocupação é te manter no mercado, te manter em pé, fazer você crescer. Você pode não acreditar. Eu acordo e durmo pensando como crescer a minha rede. Toda hora, tudo que você possa imaginar. Eu fico vendo concorrência, fico vendo tendência, fico vendo mercado, fico vendo a forma que eu consigo fazer para melhorar. Então, isso é um diferencial que eu tenho de outros franqueadores, eu tenho certeza disso. Eu sou licenciador hoje, né, mas mesmo aqueles que são franqueador, duvido que tenham essa responsabilidade. Eles contratam equipes para ter essa responsabilidade. Não que eu não tenha equipes, eu também tenho equipes, mas a responsabilidade maior cabe a mim. Até falo, as tomadas de decisões maiores cabe a mim. Né? Roger, mas você não tem ninguém acima de você? Não sentou na minha cadeira alguém acima de mim com uma capacidade maior que a minha que justificasse estar dentro da minha empresa. Que tudo isso existe um custo. Né? Todo esse custo que eu transfiro para essa pessoa, ela sai do meu bolso e do meu sócio. Eu nunca tive ninguém que viesse, eu até brinco, quer sentar na minha cadeira de couro? Eu tenho um amigo meu que fala que todo mundo quer sentar na cadeira de couro, né? Eu falo, quer sentar na minha cadeira de couro? Quer tudo que é meu? Para mim ficar em casa, vem mostrar que você é melhor que eu. Eu já fiz esse desafio com várias pessoas, tá? E o que é que precisa, na sua opinião, para ser melhor do que você no caso? Como é que você define a sua gestão, a sua liderança? O que é que a pessoa precisa ser para sentar na sua cadeira de couro? Eu diria para você o seguinte, primeiro, que isso é uma das coisas que eu aprendi. Só o dono sabe o quanto custa, né? O seu funcionário, por mais empenhado que seja, tá? Ele não é o dono da empresa, ele não tem a responsabilidade de pagar os boletos, ele não tem a responsabilidade, se caso sua empresa der errado, ele vai para outra. Eu gosto de deixar muito claro isso, que as pessoas às vezes não entendem, quando deixam empresas em responsabilidade de terceiros, com o maior respeito a quem faz isso, tá? Maior respeito. Se tudo der errado, tudo bem que uma empresa não dá errado do dia para a noite, né? Mas tem pessoas que acabam, eu tô falando, eu era naquela época pobre, né? Porque pobre que eu digo assim, eu não tinha dinheiro, mas montei minha empresa. Eu conheci uma pessoa que ela tinha jato particular. Só para você entender o que eu tô falando. O filho dele, quando foi sequestrado na cidade de Campinas, isso aí tá no noticiário, ele pagou US$1 milhão pelo resgate do filho dele, para você entender o nível dessa pessoa. Eu vi essa pessoa quebrar. Quando eu falo eu vi, que nem eu estou te vendo agora e conversando com você. O filho dele veio ser licenciado meu, na época franqueado. O pai dele, que andava de jato, que resolveu viajar o mundo durante não sei quanto tempo, quando ele voltou, ele ficou pobre. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa acontecer, porque ninguém tem responsabilidade com o que é seu, só você. É por isso que eu falo, o dono de loja que dá certo é aquele que trabalha. Não tem como dar errado com um dono de loja trabalhando, só se você não for esforçado, aquele é seu. É a sua vida, é o que você empregou. E uma outra coisa que eu gosto de falar para quem vai empreender,
ele tem que empreender aquilo que é o mais importante dele. O que eu quero dizer com isso? Quando eu montei minha empresa, a minha primeira empresa, eu tô com a minha esposa desde os 15 anos de idade, só para você entender um pouco a nossa trajetória. São 23 anos de casado e 33 anos de namoro, tá? Eu tinha comprado um apartamento e tinha um carro. Eu era novo, estava com ela desde os 15 anos de idade. Aos meus 19 anos, eu já tinha um apartamento comprado e eu queria montar um negócio. Era meu sonho, né? Eu não te contei um pouquinho do meu começo, mas assim, eu com 8 anos de idade, eu queria ser o cara mais rico do mundo. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a ver que eu não ia ser o cara mais rico do mundo, eu tinha que ser o cara mais rico do Brasil. Com o passar do tempo, eu comecei a ver que tá um pouco mais difícil. Eu falei, cara, eu tenho que ser o cara mais importante do meu bairro. Isso eu já passei. Agora, o meu objetivo é ser o maior dono de rede de lanchonete do Brasil. Eu quero, antes de morrer, deixar esse legado. Eu acho que todos nós temos que ter um legado, temos que ter um sonho e um objetivo. Cabe em cada cidade do Brasil uma loja minha, né? E eu não preciso muito. Eu acredito que mais uns 10 anos eu possa estar entre... Hoje eu sou a sexta maior rede de hambúrguer. A gente fala hambúrguer, eu sou lanchonete, mas é hambúrguer que fala o termo, né? Para mim chegar em terceiro ou quarto, não tá difícil. Em segundo, também. Primeiro é um pouco mais difícil. Então, se eu não for a maior, eu vou estar entre as 3 maiores do Brasil antes de morrer. Eu empenhei tudo que eu tinha na minha vida naquele negócio. Então, ele tinha que dar certo. Eu não ia comprar outro apartamento, outro carro tão cedo. Eu trabalhei muito por aquilo, eu fiz muita hora extra na minha vida por aquilo. Então, eu precisava que desse certo. Então, quando alguém vem montar um negócio, se ele pegar tudo que ele tem na vida dele e investir, eu acredito que vai dar certo. Se ele pegar aquilo que ele economizou, ele já vem com uma imagem errada. Porque ele fala que se ele perder aquilo, não dá. E você não pode ter essa imagem. Se você perder aquilo, é a tua vida. Uhum. É aquilo que eu falo, o seu negócio tem que ser sua vida. Se você perder, você morreu. Então, as pessoas que têm essa mania de falar que guardaram dinheiro e querem investir, eu não gosto disso. Porque elas não dão o valor igual você vai lá e vende seu carro. Esse dia atrás, uma mulher chegou para mim, né, uma amiga minha que eu ajudo aqui, que ela mexe com handball, né? E pessoal que trabalha com handball, diferente do futebol, precisa de ajuda de alimentação, de um monte de coisa, porque as pessoas não ajudam que nem ajudam no futebol, né? E ela olhou para mim e falou: Roger, eu estou muito cansada, eu não aguento mais essa vida, eu queria ouvir de você, como eu faço para me empreender no negócio e dar certo? Eu falei: olha, o que você tem de mais valioso na sua vida? Ela falou: minha casa. Eu falei: então você vende sua casa e monta seu negócio. Tenho certeza que vai dar certo. Ela falou: Roger, mas eu não tenho coragem. Eu falei: então continua fazendo o que você faz. Quando você não tem coragem de investir aquilo que é o bem mais precioso seu em você, não faça. Continue trabalhando para os outros. Esse é o maior conselho que eu posso dar para qualquer um que está aí nos ouvindo hoje. Tira seu CRA e vai trabalhar para alguém, tá? Mas em momento algum monte um negócio. Se você não acredita em você, não monte o negócio. Eu sempre acreditei em mim. Desde os meus 8 anos de idade, que eu não era ninguém. Sempre acreditei em mim. Isso que eu falo. Já errei, a gente aprende com os erros também, tá? A gente tem que acertar mais do que errar. Mas a gente tem que acreditar em você e investir tudo. Eu gostaria de encerrar o nosso programa te pedindo uma dica de leitura. Você já deixou tantas dicas pra gente hoje, tantas dicas bacanas, relevantes. Na leitura, o que é que você preparou pra gente? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Eu acho que isso aí é uma essência fundamental e vou explicar rápido isso. Minha filha, eu tenho um problema desse em casa. Minha filha tem 15 anos, então eu fui um cara que para comprar meu primeiro Nike, eu fui fazer Senai, eu fiz meu amigo me emprestar 10 cheques, eu fui na loja da Baby com 10 cheques do meu amigo e comprei meu primeiro Nike. Então eu dei valor em tudo que eu tive na minha vida. A minha filha nunca conseguiu dar valor em nada, porque ela sempre teve tudo. Então esse é o nosso maior desafio, né? Fazer com que os nossos filhos deem valor nas coisas. Eu falo para minha esposa: minha filha, eu tenho uma carta de crédito, quando ela fizer 18 anos, ela vai ter um carro zero. Eu, com 18 anos, eu comprei um Del Rey, que eu comprei com o meu dinheiro. Falei: sabe que valor que a minha filha vai dar com os 18 anos dela, com o carro zero dela? Quase que nada. Então, o nosso maior desafio é fazer os nossos filhos darem valor no que eles têm, para que eles consigam dar sequência nisso. Porque você vê como é que a coisa é interessante. A minha filha, preocupada, falou assim: papai, eu quero ser rica, mas eu quero ser escritora. Olha o que ela já enxergou, a dificuldade que ela vai ter. Ela quer ser rica, mas ela quer ser escritora.
E ela sabe que sendo escritora vai ser difícil ser rica. Aí eu olhei para ela e falei assim, filha, deixa eu falar uma coisa para você. Porque além de escritora, você não se forma psicóloga ou psiquiatra. Você consegue ajudar as pessoas, você é uma pessoa que gosta de ajudar, você ajuda seus coleguinhas na escola, e aí você tem mais uma profissão. Porque aí você consegue escrever seu livro nesses momentos, e você consegue ter mais uma profissão. Então, o maior desafio que existe do pai rico é não deixar o filho ser nobre, para não ter o neto pobre. Você entendeu? Então, o meu desafio é trazer minhas filhas para cá, mas a minha filha não vai ser dona disso aqui. Ela não vai ser. Isso eu sei, ela não tem cara de estar aqui. A mais nova até pode ser que seja. Até tem um pouco de esperança do jeito dela, entendeu? Que ela é muito parecida comigo. Mas não dá pra gente falar porque ela é muito nova, ela tem 9 anos. Mas a minha filha de 15 anos, eu já entendi o que ela quer ser. E ela já percebeu que ter uma vida rica é maravilhoso, poder viajar, poder passear, poder ter as coisas, poder ir nos lugares. Agora é difícil você ter isso sozinho. Pelo menos ela quer ser sozinha, porque eu percebo isso nela. Mas ela já viu o desafio que ela tem pela frente. Então, ontem mesmo a gente teve uma discussão rapidinha, ela pegou e falou assim, papai, você é muito boa na escola, minha filha é extremamente inteligente, tem assim uma coisa fora do normal. Papai, segunda-feira vai ter aula, mas ninguém vai. Eu falei, como assim vai ter aula, ninguém vai? Eu nunca vi isso na minha época. Aí ela pegou e falou assim, não, porque o professor fez uma enquete, os alunos falaram que não vão. Eu falei, filha, mas o aluno falar que não vai é uma coisa. O pai do aluno falar que o filho não vai é totalmente diferente. Você, por exemplo, falou na enquete que não ia, mas você vai na escola. Eu falei, não pode ser muito verdade isso que você está falando. Não, papai, mas a maior parte dos meus amiguinhos, os pais deles são ricos, e eles já estão bem de vida, eles não têm que se preocupar, eles não vão ter que trabalhar, não vão ter que fazer nada. Eu falei, filha, eu acho que está um pouco enganada. Tá bem de vida hoje não quer dizer que você vai estar bem amanhã. Em primeiro lugar. Segundo, eu duvido que esses pais vão estar errando tanto assim com essas criações. Falei, impossível. Então, essa é uma preocupação que os pais têm que ter. Como não vai ter? Eu falei para a filha, eu acho que você está viajando, não existe isso. Eu duvido que esses pais estão querendo que essas crianças não sejam ninguém. O pai quer que o filho seja melhor do que ele, maior do que ele. Eu gostaria muitíssimo de encerrar aqui o nosso programa pedindo para você deixar um contato. Eu sei que você tem um canal no YouTube, você já nos disse que o seu celular fica disponível, então quem quiser te acompanhar aqui depois do programa, onde é que te encontra? Lá no Instagram, Roger Rei de Lanchão. Bacana, lá encontra todos os seus canais, YouTube, celular, lá te acha. Exatamente, à disposição, quem quiser entender E, aliás, eu falo para todo mundo, tá? Assim, uma coisa é eu te dar uma consultoria, outra coisa é eu te dar uma dica. Quem quer uma dica, eu nunca deixei de dar uma dica para ninguém. Manda um WhatsApp para mim, puta, Jorge, você pode me dar uma dica disso? Tanto é que eu sou bem prático. Exatamente o que eu acabei de falar para você. Você está disposto à sua vida, então não monta. Está com medo, não monta. Entendeu? Eu sempre falo isso para todo mundo. Tá com medo, vai trabalhar para os outros. É a melhor coisa que existe. Quero te agradecer aqui mais uma vez por você estar aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigada. E obrigada a você que ficou conosco nessa edição do ADM.co. Eu tenho certeza que vocês gostaram da simpatia do Roger, de toda essa história. E convido vocês a se inscreverem no canal a serviço da administração, a nos ouvirem no Spotify. E até o próximo ADM.co. Tchau, tchau!